Todo mundo de boa, todo mundo tranquilo, comendo seu pão com carne. Vamos lá. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos e oramos, pedindo, Senhor, mais uma vez, discernimento. Pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais. Que o Senhor, meu Deus, nos traga discernimento acerca de espíritos, acerca, meu Pai, de fontes, acerca de tudo aquilo que sai, meu Pai, da boca do ser humano, que nós possamos discernir se vem do Senhor, se vem de fontes humanistas, ou até mesmo se vem de fontes demoníacas. Que o Senhor nos adestre, Senhor, no discernimento, que o Senhor derrame sobre nós, Espírito Santo, nós clamamos, nós pedimos pela Tua misericórdia, nos dê discernimento, para que possamos todos os dias andar sem ser, meu Pai, enganados, iludidos, enfeitiçados, sem ser, meu Deus, sem sermos tocados, meu Pai, por essa atmosfera do engano. Que o Senhor nos dê sabedoria para poder enxergar. Que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos, meu Pai, ver as fontes e as contaminações dessas fontes, ou se essas fontes estão puras diante do Senhor. Espírito Santo, nos dê sabedoria para discernir e nos dê discernimento de espírito para poder entender todas as coisas. Que possamos estar maduros para isso. E pedimos também, Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Toda visão da alma seja cancelada, toda visão de rupturas, meu Pai, de fontes de alma, tudo aquilo que vemos a partir da alma e não do espírito, nós pedimos que seja cancelado. Mas abre os nossos olhos espirituais, é o que nós clamamos. Abre os nossos olhos espirituais. Que o Senhor possa nos dar essa visão aberta, para que possamos ver com destreza, para que possamos ter visões do Espírito, para que possamos ver o reino espiritual e para que possamos discernir. Porque sabemos que existe uma obra do engano, como diz a tua própria palavra, que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Por isso, nos livre de tudo isso. Nos livre de caminhar no erro e no engano. Nos livre, Senhor, de caminhar debaixo dessa atmosfera de feitiçaria, de sedução, de magia. Que o Senhor não nos deixe iludidos com ensinos de demônios. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Tá baixo o som. Deixa eu ver como está aqui. Tá bom. Beleza. Então vamos lá. Abra a tua Bíblia em Números. Deixa eu pegar aqui. Números 22. Lembra que nós estamos falando, então, acerca do comando dos cananeus, né? Estamos caminhando aí no decorrer desses dias e estamos, então, dentro dessa dimensão da obra dos cananeus. E quem são os cananeus? Os zelosos. Mas esse zelo aqui, ele é um zelo que conecta, ou que liga
há uma dimensão de religiosidade. Esse seria um zelo, mas o zelo a partir da religião. Bem? Então, é um zelo a partir da religião. Então, veja aí. Existe, Números 22, permanece aí. O apóstolo Paulo, ele fala, né, a respeito desse zelo que ele tinha quando ele era um fariseu. Então, é colocado como o zeloso, né? Deixa eu pegar um dos textos aqui, que, por exemplo, Gálatas, não precisa abrir, só anota aí, Gálatas 1,14, quando ele diz: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então, ele era um zeloso, né? Ele era também um que mantinha esse zelo, essa dimensão do zelo, né? Isso muitos, como eu falei ontem, né? Muitos eles entram para dentro desse zelo exterior, essa obediência exterior, mas eles não têm a obediência interior. Então, seria o zelo da religião. Então, os cananeus aqui, o que eu entendo, nós estamos caminhando, e todo ano nós caminhamos, então, cada dia a gente vai, como diz, lançando um foco, e nesse ano nós estamos trazendo esse foco da obra da religião, os cananeus como os ativadores da religião. Por quê? Porque os cananeus vêm de Canaã, que era um dos netos de Noé. Aí começa aonde o Senhor mostra, né, ou na verdade através de Noé, há uma maldição aplicada sobre ele. Então, voltamos aqui, os zelosos, né, e nós vamos ver então, em Números 22, a vida de Balaão. Gente, Balaão era um cara extremamente, vou colocar aqui, extremamente top das galáxias, né? Nesse sentido. Era um cara que tinha visão, era um cara que era uma pessoa que ouvia Deus, ele conversava com Deus, ele tinha experiências com Deus. Mas você vai ver que no caso de Baal Peor, ele foi o que incitou a maldição contra Israel. E isso é terrível. Vamos lendo. Vamos lá. 22:1. Tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se na campinas de Moabe, além do Jordão. Vamos lá, irmão. Quem são Moabe? Da onde vem a questão de Moabe? Veja o ambiente que eles estavam. Eles estavam enfrentando os moabitas. Só para refrescar a tua memória, os moabitas são descendentes das filhas de Ló, que tiveram relacionamento sexual com seus pais. Com seu pai, na verdade. Então, só para você entender quem é ou a dimensão que eles estavam. Então, as filhas, né, de Ló, quando Ló sai daquela destruição de Sodoma e Gomorra, e elas estão numa montanha ali, elas, com medo de ficar sem descendente, elas embriagam o pai, e um dia e depois o outro, as duas se deitam com o próprio pai. Então, os moabitas, eles vêm da descendência de Ló, né? Então, esse seria o comando dos moabitas. Irmãos, abrindo aqui um parênteses, eu costumo dizer que essa é um dos contextos da obra da religião. Por quê? Porque a obra da religião faz que você nunca tenha netos, você sempre tenha filhos. Veja, os moabitas deveriam ser netos de Ló, mas eles acabam sendo um filho neto de Ló. Você entendeu? Eles acabam sendo um filho neto.
O que seria isso para nós? É quando nós não temos a capacidade de maturidade de ver os nossos filhos produzindo, mas nós temos essa visão que tudo tem que partir de mim. Eu sou o centro de todas as coisas. Então eu não tenho neto, eu não consigo ver os meus filhos produzindo. Eu tenho que ser pai de tudo o que os meus filhos produzem. Ou seja, eu sempre vou gerar com filhos e não gerar e ver os meus filhos gerando também. Isso seja no modo espiritual. Sabe aquelas pessoas que não têm segurança de ver os filhos crescer? Não tem segurança de ver os filhos avançar? Ele tem que ser o centro de todas as coisas, ou seja, tudo tem que ser dele e nada pode ser dos outros. Esse é um contexto que eu chamo da paternidade de Ló. Ele nunca vai ter neto, ele sempre vai ter filho. Então, essa isso seria um controlador, uma pessoa que tudo, eu falo das visões faraônicas, né? Tudo tem que partir de mim, tudo tem que estar a partir da minha pessoa. Então, como diz, eu vou ser sempre pai, e nunca avô, bisavô, vou ser sempre pai. Esse é um contexto dos moabitas. Então, veja, eles estavam nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Peor. Então, Balaque, ele significa um devastador. Ele era filho de Zippor. Tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou-lhe mensageiro a Balaão. A palavra Balaão significa não do povo. Olha que interessante. A palavra Balaão em hebraico é Bilã, que vem de duas palavras, né? Baal, ou seja, Baal, que não, dificilmente, ou de outro, né? Que é de Balã, que é ser gastado pelo uso, e a palavra Am, que significa nação, pessoas, membros, povos. Então, é aquele que não faz parte dos povos, ele não faz parte, ele não faz parte do meio. Então, veja só, quem que era o contexto de Balaão? É aquele que está sendo usado, entre aspas, porém ele não é um do povo. É uma pessoa que está sendo usado, eu estou conjecturando aqui, é uma pessoa que é usada por Deus, entre aspas, mas ele não faz parte do povo de Deus. Você entendeu? Então, é uma pessoa que está sendo usada, ou ela tem essa característica de ser uma pessoa de Deus, mas ele não é parte desse povo, ele não faz parte desse povo, ele não faz parte desse meio. E é o que a gente está vendo muitas pessoas, né, e muitos seguindo esses homens destravadores, homens que estão aí cheios de ideias de Deus, mas no fundo eles não fazem partes do reino de Deus. Eles estão só usando o reino de Deus. Pois bem, continuamos. Balaão, filho de Beor. Beor significa queimado. A Petor, que essa era a região, né? Então, vamos lá. Enviou a mensageira Balaão, filho de Peor, a Petor. Petor significa adivinho, que estava junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo. A chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem
tu abençoares, será abençoado. E o que tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço do encantamento, e chegaram a Balaão e lhe referiram a palavra de Balaque. Balaão lhe disse: fica aqui essa noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora e amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-los fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoará o povo, porque é o povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai-vos à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir convosco. De novo, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrado do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhes disseram: assim diz Balaque, filho de Beor. Deixa eu só dar um tempinho aqui. Veja aqui, ó. A primeira coisa, deixa eu só pegar aqui. Veja, eles foram, né, com os anciões. Primeiro foi os anciões, desse modo. A primeira foi os anciões. Os anciões que foram lá. Eram anciões que foram levando o preço do encantamento para Balaão. Olha a resposta de Balaão: eu vou consultar a Deus e vou ver o que Deus tem para falar. O que ele falar, está falado. Gente, para mim, essa é a característica de um homem de Deus. Não é verdade? Não, eu vou ouvir Deus. E o próprio Deus vem e diz: que são esses povos, essas pessoas? Olha, Senhor, esses aqui são pessoas que vieram para que eu possa amaldiçoar Israel. Porque eles estão com medo de Israel e eles vieram para que eu amaldiçoasse. Ele falou: não. Olha, o próprio Deus falando com ele: não, você não vai fazer isso. Pode mandar esse povo embora, porque não tem como amaldiçoar quem eu abençoei. Lindo isso, né? Balaão, então, chega e para aquelas pessoas fala: olha, gente, sinto muito, mas não dá, podem ir embora, porque o Senhor não deixou eu ir. Primeira vez. Segunda vez, veja que ele aumenta o nível de glória. Foram alguns anciões com alguns preços de encantamento, mas agora vão príncipes. Entenda que o glamour aumenta. Veja que é isso que nós estamos combatendo agora nessa semana. Ou seja, aquilo que está em nós que fazemos não para Deus, apesar de estar ligado, mas aquilo que está em nós que fazemos para nós mesmos, mesmo fazendo a obra de Deus. Então veja a estratégia de Satanás. Ele começa então a aumentar o nível de glamour. Ele começa a ativar o nível de sedução, essa seria a palavra. E aí ele continua, né? Vamos lá agora. Tendo-se levantado, os príncipes dos Moabitas foram a Balaão, verso 14, e disseram: Balaão recusou vir e tal. De novo, verso 15, de novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrado do que os primeiros. Veja aqui, começou a aumentar todo o nível de glória e de honra, né? 16, os quais chegaram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demoras em vir a mim,
porque grandemente te honrarei e farei tudo o que quiseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandamento do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Agora, pois, rogo-te também que fique aqui essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com ele, todavia fará somente o que eu te disser. Então, veja, a gente não tem uma visão clara do que aconteceu, mas a primeira vez o Senhor fala, e ele teima em ir lá de novo consultar o Senhor. Veja, o Senhor já tinha falado, não vai, mas ele volta lá e diz, mas deixa lá ouvir direito o que o Senhor quer. Por quê? Porque agora ele estava sendo seduzido por todas as riquezas e honraria. E ele começa a dizer, vou lá ver o que o Senhor quer. Aí o Senhor diz, então faz o seguinte, você veio de novo, vai, mas só faça o que eu te mandar. Então, hoje, esse primeiro dia, né, que nós estamos tratando desse assunto, eu quero exatamente tocar no ponto daquilo que nós insistimos. Deus não quer, mas nós insistimos. Deus já disse não, mas nós insistimos. Nós sabemos que não é para fazer, mas nós insistimos. Nós estamos falando de um homem que ouvia o Senhor, mas ele não era do povo. Um homem que fazia algo, porém ele não participava daquilo que o povo participava. Ou seja, mesmo ele sabendo que o Senhor não amaldiçoaria, ele estava sempre insistindo por causa dos deslumbre das riquezas e das honrarias. Então, o comando dos cananeus é fazer com que você faça as coisas contra Deus, porém, sempre disfarçado que estou ouvindo Deus. Não, eu estou fazendo para Deus. Veja só, querido, qual era a proposta que ele estava tendo? Amaldiçoar Israel. Qual era a proposta que estava vindo sobre Balaão? Amaldiçoe Israel. Veja só, queridos, o que seria isso para nós hoje? Todas as vezes que nós estamos fazendo a obra de Deus, mas o fim dessa obra está em amaldiçoar a igreja. O fim dessa obra está em destruir a igreja. O fim dessa obra é eu ter tanto zelo pela palavra do Senhor, mas no fim de tudo eu estou destruindo a igreja. Em nome de Deus. Paulo, um zeloso da Torá, um zeloso dos mandamentos. Paulo, um zeloso, mas no fim ele estava perseguindo e destruindo a igreja. Irmãos, eu estou dizendo agora como pastor, quantas vezes eu vejo no seio da igreja, ou seja, pessoas na igreja local, que se levantam contra a igreja, que se levanta contra o pastorado, que se levanta contra o reino, dizendo que está tendo uma visão de Deus e por amor a Deus, ele está fazendo tudo aquilo, ou seja, fazendo toda a rebelião no meio da igreja, mas é em nome de Jesus. Isso é Balaão. Balaão estava fazendo isso. Ele por causa de tudo aquilo, ele estava ele estava consultando Deus para poder amaldiçoar o que Deus abençoou. Você entendeu aqui? Não, mas peraí, o Senhor, eu estou aqui te consultando para ver se é a tua vontade destruir aquilo que a tua vontade está construindo. É mais ou menos assim. Ô Senhor, eu estou te consultando para ver se é do Senhor eu destruir aquilo que o Senhor está construindo. Senhor, eu estou aqui para buscar a tua vontade. Não, porque eu só vou fazer o que o Senhor me mandar. Olha que lindo isso, né? Eu só estou fazendo o que o Senhor me mandar. Mas eu estou destruindo a igreja, eu estou acabando com a igreja, eu estou desfacelando toda a unidade da igreja, fazendo com que a unidade da igreja seja acabada,
mas eu estou aqui fazendo em nome de Jesus, porque o Senhor está fazendo, porque esse povo aqui é um povo que não zela pela tua palavra, e eu estou arrebentando com tudo. Isso é Balaão, querido. Eu vou dizer que muitas vezes nós agimos como Balaão, quando nós destruímos aquilo que o Senhor, ou seja, quando nós não nos identificamos com o povo de Deus e partimos a destruir o povo de Deus. Gente, eu vou citar como diz, vou citar algo, não vou citar o nome do santo, né? Mas eu vou falar. Uma vez, o apóstolo José, falando sobre isso, né, de uma pessoa, um homem de Deus, e realmente creio ser esse um homem de Deus, ele não era um Balaão da vida. Porém, eu quero citar essa atitude e a visitação que ele teve. Ele começou a falar e bater contra a igreja. Começou a bater na igreja. Falar contra a igreja. Falar acerca da igreja. E a gente vê isso muito, né? A igreja que está sem as vestes, a igreja, e sempre batendo na igreja, batendo na igreja, batendo na igreja, batendo na igreja, batendo na igreja. E um dia o Senhor aparece, o Senhor Jesus aparece para esse irmão, né? E ele diz: quem te permitiu tocar na minha igreja? Quem te mandou tocar na minha igreja? Entenda aqui, irmãos. Veja só. Muitas vezes nós estamos vendo essa onda de pessoas falando da igreja. E eu, como apóstolo aqui agora, na investidura apostólica, eu digo, querido, não faça essa asneira. Não toque na igreja. Ah, mas a igreja está assim, a igreja... Não, querido, a gente sabe que estamos vivendo um tempo... Ontem eu estava falando exatamente isso com um casal de apóstolos. A igreja não está com problema. É a sociedade que está com problema. A igreja é só o reflexo dessa sociedade. Ah, não tem mais comunhão na igreja. Não, querido, não é na igreja que não tem comunhão. Não temos comunhão na sociedade. Hoje as famílias estão sem comunhão. Hoje você senta dentro de uma casa, é o pai para um lado, a mãe para o outro, os filhos para o outro, filhos para o outro. Você acha que a igreja vai ser um reflexo diferente disso? Não. A igreja só vai refletir aquilo que vivemos. Ah, mas as pessoas estão muito desobedientes, apóstolo. Sim, querido, mas isso não é um problema da igreja. Isso é um problema da sociedade. Veja os jovens dessa geração, veja os adolescentes dessa geração, veja as crianças dessa geração. Já não tem mais respeito por nada. Eles não respeitam mais nada, eles não, como diz, eles não se submetem, e essas pessoas estão entrando na igreja. Então, não é a igreja que está com problema. A igreja está fria. Não, a igreja nunca esteve fria. Quem está frio são o ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, nós estamos agindo com um zelo, mas estamos tentando fazer a obra sem o nível de amor necessário. Não estamos amando as pessoas. E veja só, o que seria esse zelo? É ouvir Deus, entre aspas, e fazer a obra dele sem estar revestido com o nível de amor. Todas as vezes que eu faço a obra do Senhor sem amor, eu sou um zeloso. Eu vou matar pessoas em nome de Jesus. Você entendeu? Eu vou destruir a igreja em nome de Jesus. Ah, não, mas o Senhor está dizendo comigo que a igreja está toda errada. Se o Senhor está dizendo com você isso, é porque o Senhor então pode estar te levantando para ser o ajuste da igreja. Tem sim situações onde a igreja, não a igreja, o líder dessa igreja entra em pecado e está totalmente desconcertado. Aí é uma coisa, querido. Mas eu estou dizendo que às vezes nós nos levantamos com o zelo da palavra, mas esse zelo é um zelo sem a obra do amor. E aí nós passamos a ser o destruidor. Isso é Balaão. Então hoje eu quero parar por aqui, por essa atitude de Balaão. Aquele que está insistindo em amaldiçoar aquilo que Deus está abençoando. Gente, não precisava ele consultar Deus a segunda vez, concorda comigo? Quando o Senhor diz, não, Balaão, eu não vou amaldiçoar aquilo
que eu abençoei. Acabou. Fala para esse povo ir embora. Não adianta você querer vir aqui falar de algo que eu não vou fazer. Eu não vou amaldiçoar esse povo. Então, quando esse povo viesse a segunda vez, o que ele falou? Cara, esquece esse assunto. Esquece. Esse assunto não existe mais. Mas o que ele vai fazer? Não, eu vou lá consultar, vai que Deus mudou de ideia, né? Vou lá ver o que o senhor quiser, eu só vou fazer o que o senhor quiser. Mas, Senhor, o senhor não quer não? Né? Vê se o senhor não quer não. Vê se o povo já te irritou. Quem sabe o povo já te irritou e eu posso ir lá. Só uma maldiçãozinha pequenininha, né? Só algozinho. Por quê? Porque agora ele estava sendo honrado. E você vai ver que Balaque, no decorrer de tudo isso, ele está fazendo o quê? Balaque está incitando a ganância de Balaão. Toda hora, Balaque está incitando a ganância de Balaão. Olha, rapaz, no último, depois a gente vai ver amanhã, ele vai falando que, rapaz, esse Deus aí está te impedindo de ser abençoado. Eu estou aqui para te entregar um monte de coisa, mas esse Deus aí não está deixando você ser abençoado. E aí ele vai indo. E você vai ver que Balaão foi um dos grandes estrategistas para a derrota de Israel. Veja, um cara que só fazia o que Deus falava, ele foi um dos grandes estrategistas para um nível de promiscuidade violento. Entendeu? Eu vou falar aqui algo que é nojento. Mas sabe o que é o pecado de Baal Peor? O pecado de Baal Peor e a prática de Baal Peor é um tipo de sexo anal onde as pessoas enfiam a mão no ânus do outro, arrancando fezes. Esse era o pacto de Baal Peor. Isso a gente fala, uau, mas isso é meio comum no mundo. Então, esse era um nível que Balaão incita, só para você ter ideia, o povo a fazer. As moabitas entrarem fazendo juntamente com os israelitas, aonde a ira do Senhor vem. E quem ensinou isso? Balaão. Entendeu? Balaão ensinou isso. Então, veja, o homem que só ouvia Deus, ele trouxe uma destruição para o povo. Então, veja só, queridos. Hoje, olhe um pouquinho para dentro de você e veja se esse zelo pela palavra que você está tendo está destruindo a igreja ou está edificando a igreja. Veja se esse zelo que você está mantendo, veja se esse zelo pela palavra está sendo algo que está curando a igreja ou se está sendo algo que está destruindo a igreja. Porque se esse zelo ele entra com o zelo do amor e que você está edificando a igreja, esse zelo é um zelo legítimo. Mas se esse zelo que você está sentindo pelo Senhor está causando divisão, está causando contenda, está causando destruição, isso não é um zelo pela palavra. Isso é a religiosidade. Isso é a obra de Balaão. Uma pessoa que ouve a Deus, mas incita a destruição do povo de Deus, porque ele não faz parte do povo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença hoje, pedindo que o Senhor nos tira de toda a atmosfera de Baal, que o Senhor nos tira de toda a atmosfera de Balaão, que o Senhor nos tira, meu Pai, dessa dimensão. Que o Senhor possa nos livrar, Senhor, desse zelo carnal, humanista, desse zelo, Senhor, aonde nós nos colocamos como os guardadores da Tua lei, porém, estamos destruindo e amaldiçoando a Tua casa. Que o Senhor nos livre dessa obra dos zelosos, das religiões, do farisaísmo,
das obras de Balaão, que o Senhor nos livre dessa arrogância, desse instinto de preservação que nós muitas vezes estamos entrando e estamos nos manifestando em ouvir a tua palavra, porém, ao mesmo tempo, agir com um modo tão carnal que destruímos aquilo que o Senhor está edificando. Pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes sermos Balaão no meio da igreja. Pessoas que ouvem, mas é movido pela ganância e destrói o corpo. Nós não queremos ser, meu Pai, esse câncer no meio da igreja. Nós não queremos ser essa destruição no meio do corpo. Mas nós queremos, sim, ser zelosos pela tua palavra, mas ser cheios de um nível de amor tão profundo que nós, então, vamos edificar, nós vamos exortar e corrigir, porém, nós vamos edificar a tua igreja. Perdoa, Senhor, por toda divisão, por toda contenda, por tudo aquilo que fazemos, meu Pai, em nome do Senhor, mas que, no fundo, tem a motivação egoísta. Nos perdoa, Senhor, e nos livra das consequências disso tudo que já fizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pense hoje nisso e veja se em algum momento você foi um Balaão no meio da igreja. Uma pessoa que, sim, ouviu Deus, uma pessoa que, sim, tem a direção de Deus, porém você não teve nenhum nível de misericórdia, estava motivado por questões pessoais, motivado por feridas pessoais, motivada pela ganância, motivada pelo título, motivada pela honraria, e você acabou sendo um destruidor da casa do Senhor, não se identificando com a casa, ou seja, estando na casa, não se identificando com a casa. Toda vez que eu não me identifico, querido, com a casa, eu vou destruí-la. Toda vez que eu não me identifico com o lugar, isso é sério. Você está no lugar, mas você não tem a identificação com esse lugar. Isso que é Balaão, o que não é do povo. Eu vou destruir. Veja que toda vez que nós vemos o Senhor falando, e eu vou colocar aqui, por exemplo, Daniel, quando ele entende que chegou o tempo de sair. Veja, Daniel foi um homem temente. Daniel foi um homem extraordinário. Daniel foi um homem sobrenatural. Mas quando ele vai para o ato de arrependimento, ele diz: Senhor, perdoa o teu povo que pecou. O teu povo fez isso. Ele não disse isso. Ele disse: Senhor, nos perdoa. Nós pecamos. Nós erramos. Nós fomos maus. Ou seja, eu me identifico com esse povo. Eu sou israelita. Eu pequei. Então, sabe por que muitas vezes a nossa oração não funciona? Porque a gente vai falar da igreja e no arrependimento da igreja, assim, Senhor, perdoa essa igreja. Senhor, perdoa porque eles são religiosos. Desperta esse povo, Senhor. Desperta essa igreja. E não é assim. Senhor, nos perdoa. Nós somos religiosos. Desperta-nos, Senhor. Nós estamos frios. Mas, apóstolo, eu estou quente. Querido, você faz parte de um corpo. Você não é um corpo sozinho. Então, todas as vezes que eu não me identifico com o corpo, eu passo a ser um Balaão. Eu passo a ser um destruidor do corpo. Por quê? Porque eu vou identificar que o corpo, eu não caminho para o mesmo lugar que o corpo está indo. Então, eu não tenho responsabilidade. Aí, eu vou salvar a minha vida e vou acabar ferindo a vida da igreja. Amém? Que o Senhor nos livre da falta de identificação. Amém? Amém, queridos? Então, vamos pensar nisso. Vamos pedir perdão por toda a obra desse... essa obra de, como que eu falo, de religiosidade. Toda vez que eu falo, toco nesse assunto, eu me lembro, né? Eu lembro do começo da minha conversão. Gente, eu orava tanto. Como eu orava! Orava, a gente tinha momentos de oração, foram momentos mais gloriosos da minha vida, sabe assim?
realmente níveis de oração profundo. O Senhor estava falando comigo, aquela coisa. Mas sabe qual foi o fim disso? Eu fui uma das... Eu falo que fui, né? Porque eu estava no meio. Eu fui uma das chaves motriz de tirar um pastor da igreja. E eu estava no meu melhor momento com Deus. Então, eu arranquei, né, um jovenzinho orando, arrancando, falando e coisas. Sei que esse pastor estava em um período de probatório na igreja, não sei como ele está hoje, mas ele acho que acabou saindo até mesmo dessa denominação, né, pela confusão que a gente armou, e eu estava sempre no meio, né, ouvindo Deus, porém destruindo a igreja. E isso traz uma consequência terrível, terrível, terrível. Então, cuidado com isso. Amém? Que o Senhor te abençoe e traga luz, para que você seja, sim, zeloso pela palavra, mas esse zelo vai te incendiar de um amor profundo para edificar o corpo e não para destruir o corpo. Amém? Deus te abençoe, queridos. Shalom.